Bom, agora eu vou dar um exemplo, né, dessa conceituação na prática, para a gente conseguir enxergar todos esses conceitos aí de alavanca e o que muda na hora da prescrição, né? Por exemplo, eu vou pedir para o Leandro, tá, fazer um movimento de abdução. Tá? Então, esse movimento de abdução, eu até coloquei aqui uma tornozeleira aqui para ilustrar o que eu vou falar. Tá? Geralmente o que o pessoal faz no movimento de abdução é colocar essa cadeireira aí mesmo e na posição, se for para fazer, por exemplo, nessa posição, numa posição em pé, para a gente demonstrar esse conceito, o que ele vai fazer? Tá? Aqui, nesse ponto, aqui é uma alavanca de terceira classe, né? A gente vai trabalhar o glúteo médio, o glúteo médio ele passa a articulação do quadril, se insere no fêmur e ele vai fazer a abdução. O braço de distância de inserção do glúteo médio é menor do que o braço da resistência. Aqui, nesse ponto que o Leandro está, ele não tem tórico. Tá? O pé dele está alinhado com o quadril, ele não tem necessidade de contração muscular dos músculos que realizam a abdução do quadril. Tá? O peso está alinhado com a resistência. Nessa posição aqui, eu posso colocar uma tornozeleira dele de 500 quilos, que não vai mudar nada para ele, não tem exigência de contração muscular. Tá? Se ele tivesse com a perna, por exemplo, em cima de um step, a única coisa que iria acontecer é um movimento de descompressão. Mas o glúteo médio, os outros abdutores não teriam que produzir torque para realizar o movimento, ou para sustentar, ou para fazer um movimento dinâmico. Enfim, então aqui basta lembrar que o Leandro, aqui em pé, nessa situação, ele está com seus abdutores na posição anatômica. Tá? E o músculo, na posição anatômica, ele está numa posição alongada, dessa posição aqui. Então a gente vai para um outro conceito da biomecânica, que é a relação força-comprimento. O músculo tem um comprimento ótimo, geralmente no comprimento dele de repouso, com relação a acoplamento ali da cabeça da miosina na actina para produzir contração muscular, e é essa situação que ocorre aqui. O músculo tem um comprimento ótimo para produzir movimento. Ele começaria o movimento com um comprimento ótimo para produzir força, com relação à acoplação da cabeça da miosina na actina para produzir contração muscular, e aqui ele não tem braço de alavanca. Tá? O que acontece? A partir do momento que o Leandro faz a abdução, vai fazendo, ó, se a gente observar do quadril, quando ele não tem braço de alavanca, quando ele faz o pé, quando o pé estiver mais alto, mais paralelo ao solo, seria o ponto de maior aplicação de força, maior braço de resistência, na verdade, que ele tem que aplicar mais força para vencer essa resistência. Então o que acontece? Ele vai fazendo, a partir do momento que ele vai se distanciando do eixo, o braço de resistência ele vai aumentando. Então o músculo teria que fazer mais força. Porém, aqui nessa posição, quando ele está com o máximo de abdução, o músculo vai perdendo força, vai encurtando, ele vai entrando em insuficiência ativa, que o músculo encurtado, ele diminui a capacidade, piora a relação da acoplação da actina e miosina e consegue produzir menos força. Então nessa posição, quando ele vai afastando, afasta, pode segurar aí, o máximo possível. Aqui nessa posição, que ele tem um máximo de braço de resistência, o músculo está mais encurtado. O movimento vai ficando mais difícil enquanto ele vai perdendo força. Tá? Então, às vezes para o iniciante, não tem uma consciência corporal, nessa posição não seria muito indicado passar esse tipo de exercício, porque a dificuldade do exercício vai aumentando e o músculo vai perdendo a capacidade de fazer força. E o que pode acontecer? O músculo fazer uma compensação ou até usar outros grupos musculares indesejáveis, como os flexores da coluna, às vezes para realizar um movimento, e não você deixar de trabalhar o músculo-alvo para realizar essa ação. Do contrário, seria mais coerente a gente fazer dessa análise aí para um indivíduo que às vezes é iniciante, não tem tanta consciência, ou até do ponto de vista mais lógico aqui, fazer essa mesma posição com o indivíduo deitado. Vamos deitar, Guilherme. Isso.
das pernas estendidas, não? Isso. Põe a mão na cabeça, braço estende o braço do lado do corpo, do lado para cima, assim, para cima. Isso, deita e põe a cabeça, tá? Importante ele se alinhar o corpo sem a gente realizar nenhum excesso de flexão da cervical, sempre o corpo alinhado na posição fisiológica em todos os movimentos, tá? Então nessa posição o que acontece? O eixo de movimento dele é o quadril, tá? A resistência está aqui no tornozelo. Olha o braço de alavanca dele, tá? O tornozelo, mais o pé, mais o peso do pé, do tênis, etc. Olha aqui, ele vai começar num ponto de maior dificuldade do exercício, tá? Ele já vai começar, porque vou colocar minha mão posicionada onde que está a sobrecarga aqui. Sobe, olha. Em nenhum outro ponto a sobrecarga está tão longe quanto a minha mão, como no começo do exercício. Então ele vai começar, lembra, na posição em pé, ele começava sem peso nenhum, e o músculo estava alongado ali, bom para fazer contração muscular. A partir do momento que o músculo contraía, ele entrava em insuficiência ativa, ficava mais difícil. Aqui, ele está com o músculo, mesma coisa, posição anatômica, uma boa possibilidade de contração muscular. O que acontece? Ele vai começar um ponto de vista muscular numa posição ótima para produzir contração muscular, para fazer movimento, no começo, onde tem maior braço de alavanca. A partir do momento que faz o movimento, que ele vai fazendo o movimento e o músculo vai encurtando e vai perdendo a capacidade de fazer força, vai ficando mais fácil. O movimento vai facilitando. Por quê? Porque o braço da resistência vai diminuindo, ele vai se aproximando do eixo. Então, quando fica mais difícil, o músculo vai encurtando, vai ficando mais fácil, o músculo vai perdendo fazer força. Ali o músculo ia pegar em pé, o músculo ia perdendo a capacidade de fazer força e ia ficando mais difícil. Então, seria mais plausível fazer um músculo mais capaz de fazer contração muscular quando tem mais dificuldade, quando vai diminuindo a dificuldade da resistência, proporcionalmente a força vai diminuindo, mas vai ficando mais fácil, tá? Aqui dessa posição, só para a gente detalhar fatores que são importantes também com relação a esse exercício, que a amplitude de abdução do quadril máxima fisiológica é 45 graus. Se ele passar de 45 graus, ele continua fazendo o movimento com compensação. No caso aqui, uma flexão da coluna. Às vezes, então a gente tem que observar aí as amplitudes articulares para realizar o movimento, tá? Então assim, aqui no quadril ele consegue fazer apenas 45 graus de abdução. Isso que a gente tem que se atentar. Às vezes, uma das alternativas, se a gente quer aumentar um pouquinho essa amplitude de trabalho para os músculos abdutores, a gente pode partir do movimento contrário para aumentar a amplitude de trabalho muscular. Por exemplo, aqui, ele flexionar a perna de baixo, fisiologicamente, a partir da posição anatômica, a gente consegue fazer 10 graus de adução, e o movimento que ele parte da adução para fazer a abdução, que era de uma amplitude máxima de 45 graus, ele conseguiu realizar mais 10 graus, adicionar mais 10 graus nesse movimento para fazer esse exercício, tá certo?